Olá pessoal, vamos trazer hoje para vocês então a nossa tradicional análise dos leilões de títulos públicos realizados pelo Tesouro Nacional na última semana do mês de abril, 27 e 29, terça e quinta-feira, ali próximo do horário das 11h30, meio-dia. Então a gente tem ali várias coisas para comentar e foi na semana em que as taxas deram uma ligeira aliviada, né, principalmente aí apontado pelos portais aí de finanças com a questão do orçamento que foi definido, e nós tínhamos falado que esse era um ponto grande de tensão e que provavelmente depois disso resolvido a tensão se desfaria, como nós falamos aqui no canal. Então, começando lá na terça-feira passada, dia 27 de abril, NTN-B, Tesouro IPCA com juros semestrais. Olha só, o 24, numa taxa de 2,75, o Tesouro ofertou 1,5 milhão de papéis e o mercado comprou todos eles na volta 1, certo? Volta 2 é para instituições dealer, ou seja, aquelas que têm que manter a liquidez do mercado secundário institucional, eles não compraram, certo? Mas o termômetro grande é na volta 1, porque tem muito mais instituições comprando na volta 1 do que na volta 2. Na volta 2 são 10 instituições, certo? Na volta 1 tem várias. Então, 1,5 milhão de papéis, então é um público muito mais diversificado, digamos assim. Na volta 1 tem bancão, tem fundo de multimercado, fundo de previdência, fundo de renda fixa, tem, enfim, tem empresas que estão comprando títulos públicos, tem até fundo imobiliário que compra título público, né? Então tem de tudo na volta 1. Por isso que eu acho um dado mais significativo para a gente olhar. Então, 1,5 milhão de papéis ofertados, 1,5 milhão de papéis vendidos, arrecadou aí quase 6 bilhões no IPCA 24. Muito interessante. Muito interessante que o mercado está comprando o Tesouro IPCA com mais apetite. Está comprando tudo que o mercado que o Tesouro Nacional oferece. O mercado está comprando tudo que o Tesouro oferece. Nos prazos 2028 e 40, também tivemos uma boa venda. 750 mil papéis no 28, 750 mil vendidos, numa taxa inferior a 3,7. E no 2040 o Tesouro ofertou menos, porque sabe que tem menos demanda. Mas mesmo assim, 150 mil papéis. Mesmo assim, um volume interessante. No caso dos prefixados com juros semestrais, aqui o Tesouro aumentou um pouco a oferta. Interessante, pessoal. Vinha ofertando aí de 50 a 150 mil papéis na volta 1, lembram? Agora ofertou 300 mil e 500 mil e o mercado aceitou. Aceitou bem. Taxas superiores a 9%, tanto para o 29 quanto para o 31. Muito interessante isso aqui de observar. O mercado gostou dessa taxa superior a 9%. E o Tesouro ofertou um pouquinho mais, né? Talvez aqui porque precisasse aumentar um pouquinho o volume, mas é muito pequeno, né? Chega aí a 800 e poucos milhões de reais. Tesouro Selic, LFT. Nos leilões tem o de setembro de 22 e o março de 27. O que nós observamos aqui? O Tesouro ofertou um volume menor, certo? Porque a demanda realmente tá reduzindo para esse papel, né? Nós depois vamos olhar ali um período em que houve uma demanda maior pelo Tesouro Selic e depois ela voltou a baixar. Então arrecadou aí um pouquinho mais de 3 bilhões de reais, certo? E não tem muito o que dizer aqui, né? O papel tem aí um certo volume, mas é bem menor do que de outros tempos. E os prefixados, pessoal, os prefixados normais aqui, aqueles que não têm juros semestral, eu acho que eles trazem muita informação bacana para nós. Julho de 22, pessoal, julho de 22, nós estaremos aí às portas da eleição presidencial, nós vamos ter muita atenção aqui. Taxa 5,67, Selic implícita 5,5. 5,5, tá? E para janeiro de 23, 6,25. Tá? Então os 5,5 lá para julho de 22, tá? E os acima de 6 para 23, tá? Tem gente que está dizendo que os 6% vem esse ano. Eu acho que não, tá? Por esse dado aqui do dinheiro. Vejam bem,
Olha o volume financeiro, pessoal, muito maior que dos tesouros IPCAs, muito maior que do Tesouro Selic. Só nesse papel para julho de 22, pagando 5,6, eles compraram mais do que o leilão inteiro de Tesouro Selic. Aqui, ó. Leilão inteiro de Tesouro Selic ficou em 3,2 bilhões e só no prefixado para julho de 22, mais de 4 bilhões e meio. Então, assim, isso aí, se não quer dizer nada para você, para mim quer, tá? Para mim diz muita coisa, certo? Diz que essa taxa aqui está muito mais atrativa do que ficar no Selic. E que é uma taxa boa. Bom, não temos esse papel no Tesouro, né, gente? A gente só tem o 24. Mas mesmo assim, o 24, inferior a 8%, o mercado está comprando tudo. 7 milhões de papéis, 7 milhões compradinhos e tá beleza. É isso aí. Agora vamos ver os dados que eu tabulei no Excel, que a gente tem mais informações para comentar. Então aqui é o volume financeiro, 32 bilhões, um pouquinho menor que do vídeo da outra semana, em que foram 40 bilhões, tá? Vejam aqui, ó, no Selic 3,6, nos prefixados 17, nas NTNFs 1 bi e nos IPCAs 9 bilhões. E aqui, pessoal, o gráficozinho. O gráfico mostra o que, gente? Uma volta à normalidade. Qual é a normalidade dos leilões? É a preferência muito forte pelos prefixados. Aqui foi 55% do volume financeiro, olha isso, né? Só que, como é que era assim, por exemplo, 2019, 2018? Era trocado aqui. Isso aqui em verde é a fatia do Tesouro IPCA, aqui é a fatia do Selic. Era trocado. Isso aqui era IPCA e isso aqui era Selic. Agora está trocado e a fatia mais fininha ficando com os prefixados com juros semestrais. Então, praticamente uma distribuição, uma alocação praticamente normal deles, das instituições financeiras, tá? Com preferência claramente pelos prefixados, certo? E em segundo lugar, o Tesouro IPCA com juros. E aqui, pessoal, é uma outra tabelinha só com os leilões de Tesouro Selic, certo? Realizados em 2021. E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o volume médio arrecadado por semana em torno de 11 bilhões. Então vocês se lembram ali que no comecinho do vídeo a gente mostrou Tesouro Selic que vendeu 3 bilhões e 200? Olha aí, ó, bem inferior à média semanal do ano. Então realmente o volume diminuiu bastante, tá? Como é que foi em janeiro? Em janeiro, ali, ó, começou, uma semana vendeu bem, a outra semana vendeu a metade. Isso aqui tudo é relativo à média, tá, gente? Daí, comecinho, finalzinho de janeiro, vendeu mais. Aí nós tivemos, ó, períodos que vendeu 30% da média, foi em fevereiro. Fevereiro vendeu pouco, ó, 48% da média. E aí março vendeu muito. Olha aí, ó. Foram os períodos que puxaram a média para cima, porque os volumes financeiros foram muito fortes em março. Olha aqui, ó. E aí depois o mercado cansou do Tesouro Selic, ó. Caiu aqui de 278% da média para chegar a pífios 1,5 bilhão de reais, que é pouco para Tesouro Selic, e aí ficando aí 30, 40%, né? E em abril, então, voltou a cair, voltou a ter volumes menores em Tesouro Selic. Então, assim, é uma tendência, tá? Explicações, pode ter muitas para isso, certo? Até quero a opinião de vocês do que vocês acham que explica isso. Esse volume forte de vendas financeiras, tá? Aqui eu tô vendo o financeiro, 30 bi, 25 bi, 17 bi, 22 bi, é grana, hein, gente? Tudo no mês de março. Porque em março ali houve uma percepção de que a Selic ia começar a subir, aquela questão toda, e eu acho que talvez pelos comunicados, pelo andar da carruagem, o mercado não está gostando talvez do ritmo de alta da Selic, pode ser, ou porque alguns gestores estão vendo que a Selic não vai subir para aqueles números que o Boletim Focus está falando. Pode ser,
tá? Eu não consigo achar outra interpretação para explicar essa aversão ao Tesouro Selic agora em abril, tá? Realmente não aconteceu nada de muito diferente para a gente pensar que o Banco Central fez alguma coisa muito fora do esperado para essa preferência cair, né, ser desprezado de novo pelo mercado como estava sendo antes, né? Ou você pode entender também o seguinte: o mês de março foi porque, enfim, a Selic voltou a pagar algo próximo de 3%, e aí eles se posicionaram bem naquela hora e agora estão esperando para ver os próximos aumentos. Pode ser isso também, tá? Então é isso aí, minha gente. Acho que é um conteúdo bem interessante para a gente pensar sobre, né, desses leilões aí, certo? Preferência de prefixado lá em cima de novo. E o que nos deixa muito contente é que eles estão comprando forte os tesouros IPCAs. Talvez tivessem comprado mais se o tesouro tivesse ofertado mais. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.